Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, dia 27 de 3 aí de 2020, às 12h32 da tarde aqui, estamos começando mais uma análise aqui de Bitcoin e Ethereum e não poderia deixar de ser agradecer que somos agora 588 inscritos no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão participando aí da comunidade, estão se inscrevendo, deixando like, ativando as notificações e tamo junto, galera. É nóis. Hoje vai ser pouca notícia, mais um pouco de gráfico. Vou tentar puxar mais um pouco o gráfico hoje, porque ontem foi muita notícia. E aí, basicamente, a gente vai ver só aqui um Twitter aqui do Fernando Urich, né? Basicamente ele falando aí que o Banco Central brasileiro anunciando a possibilidade de comprar crédito privado diretamente, assim como o Banco Central americano fez, né? O Federal Reserve fez, né? Basicamente aí a gente está vendo aí ele dizendo aí que tempos complicados, né? O livre mercado vem sendo descartado pouco a pouco e muito rápido, né? Ele vem sendo cada vez mais jogado para fora, né? O livre mercado. E basicamente a gente sabe que quando a gente não tem o livre mercado, a gente não atinge aquele patamar que eu falei com vocês há alguns vídeos atrás aí sobre a antifragilidade, né? A única coisa que torna um ativo antifrágil é justamente ele estar exposto ao livre mercado e todo o caos que o livre mercado pode trazer para esse ativo, né? Se o livre mercado não é presente nesse ativo, né, na vida desse ativo, basicamente é manipulado, né? Então, se ele é manipulado, basicamente a gente tem movimentos de fragilidade muito maiores, né? A gente tem fragilidades se acentuando cada vez mais, né? Então, basicamente, eu considero que se for o jeito, é o jeito que tem que fazer, né? Mas a gente está vivendo aí um movimento muito crítico que todos os bancos centrais estão sendo jogados para esse tipo de situação, né? Onde eles só têm uma alternativa, que é realmente essa de sair comprando a dívida dos outros, né? Então, assim, se fosse um livre mercado, a gente teria empresas que poderiam quebrar, né? A gente teria empresas que poderiam sair do mercado. E como a gente está vendo um mercado que cada vez mais está tentando concentrar o capital dentro de poucas e poucas empresas, a gente está vendo que cada vez mais o governo tenta controlar e manter essas empresas que são bem grandes para poder tentar continuar a economia rodando, né, girando de alguma maneira mais fluida, né? Então, basicamente, eu acho bem escroto, né, esse pensamento, porque se você acha que você tem ações, você tem Bitcoin, você tem isso, e por isso você está se dando bem, porque você sabe que você está se defendendo de um movimento que ainda está acontecendo, e está acontecendo de maneira bem rápida, né? Inclusive até o Fernando aqui está falando, basicamente você vai se dar muito bem, né? Se você tem ativos, se você tem hard assets, né? Se você tem um portfólio diversificado, né? Que possa trazer aí uma boa prospecção aí para o seu futuro, né? Agora, basicamente, você tem que levar em consideração que a maioria das pessoas não tem ativos, né? A maioria das pessoas elas têm muito mais passivo, né? As pessoas estão devendo mais do que o que elas poderiam, né? Então, basicamente, taxas de juros assim tão baixas, elas servem para isso, né? Para as pessoas acumularem fragilidades, né? As empresas acumularem fragilidades. E agora a gente está vendo isso tudo papocar com esse gatilho que foi do corona. E basicamente a gente tem movimentos bem interessantes ainda por vir no mercado, né? Eu acredito que é muito complicado de estar vivendo isso aqui que a gente está vivendo, né, galera? A gente está escrevendo a história na vida real, né? Agora no momento aqui que a gente está vivendo. E a minha perspectiva é que realmente isso aqui não vai durar muito tempo. Os bancos centrais vão perder cada vez mais a sua credibilidade, tá ligado? Então, o problema todo disso é que a grande massa ela não tem, né?
ela não tem ativos, como eu falei para vocês, ela tem passivos. Então isso daí acaba que vai gerar cada vez mais sofrimento para muita gente, para muito mais gente do que você imagina, tá ligado? Então, basicamente é complicado esses movimentos aí. A gente já viu lá nos Estados Unidos os níveis de seguro-desemprego extrapolarem qualquer tipo de situação, né? Muito pior do que em 2008. E aí a gente vai acompanhar aí, vamos acompanhar. Vamos ver como é que tem aí a situação, como é que vai. Com isso a gente vem aqui pro CoinMarketCap fazer aquele flash live especial aqui com vocês, né, galera? Pra gente analisar aqui como é que anda o cap de todas as criptomoedas e também do Bitcoin, né? Basicamente, o cap de todas as criptomoedas hoje com 185 bilhões, né? Segue um patamar interessante, né? Um patamar relevante. Um volume nas últimas 24 horas com cerca de 114 bilhões, eu já falo para vocês. Toda vida que o volume cai muito, a gente tem movimentos de expansão nesse volume muito rápida, né? Assim, ou seja, toda vida que o volume cai bastante, a gente tem um movimento esperado que o preço se movimente rapidamente, né? Quando o volume entrar novamente. Então, eu sei que a gente está falando aqui patamares ainda acima dos 100 bilhões, né? A gente está com 114 bilhões, mas esses patamares aqui não eram vistos, pelo menos aí há uns 15, 20 dias, né? Então, basicamente, é bem interessante a gente estar acompanhando aí essa situação. Domínio do Bitcoin aqui com cerca de 5,6% aí, segue forte, né? O cap aqui nas últimas 24 horas com cerca de 121 bilhões, somente no Bitcoin, com cerca de 6.656 dólares aí negociados agora aqui no CoinMarketCap, com cerca de uma altazinha de 0,43%, né, galera? A gente tem aqui o Ethereum com cerca de 15 bilhões de cap, 136 dólares no preço, uma altinha de 0,95% nas últimas 24 horas, né? Passar rapidinho aqui sobre minhas criptos, né? As criptos que eu tenho aqui, a gente tem aqui eu tenho aqui essa posição de cripto, né? E basicamente aí Bitcoin ainda é o meu principal, né? Assim, mais de 75% eu tenho em Bitcoin, tá ligado? Então, basicamente, é bem maior a minha posição em Bitcoin, mas aí eu estou diversificando aqui, peguei esses projetos aqui que eu estou estudando aqui e tá tendo uma movimentação interessante aí. Estou conseguindo achar preços interessantes para poder fazer aportes consistentes e ao longo do tempo, né? Em cima desses ativos. Você não adianta botar um dinheiro e achar que vai para o espaço sideral e pronto, né? Então, estou aproveitando aí para poder me expor em cripto, né? Me expor em projetos que eu tenho confiança. Se você tiver alguma dúvida aí sobre algum desses projetos, deixa no comentário aí que eu comento mais depois. Então, basicamente, a gente vem aqui direto para o gráfico do Bitcoin aqui de longo prazo, né? Dos últimos 10 anos, um pouco mais aí. A gente tem aqui desde julho de 2010 aqui esse patamar para poder analisar. Então aqui é a movimentação do preço do Bitcoin dentro do gráfico diário nesse período inteiro que eu comentei com vocês. Então basicamente a gente vindo aqui para os dias de hoje, né, galera, a gente vem ver aqui como é que anda a movimentação do Bitcoin, né? O Bitcoin ele está aqui ainda acima do nosso fractal de 1.200 períodos. Primeiro fato positivo, né? Interessante. Quanto mais tempo ele se mantém acima desse patamar, melhor para a gente, né? Melhor para quem está rodando, né? Então é interessante ele se manter acima desse patamar, tendo em vista que se a gente cair aqui para baixo novamente, a gente pode sim estar encontrando bastante resistência nessa região aqui de fractais confluentes, né? Tanto ele como o 21 períodos que vem descendo aqui agora no momento. E o preço também está acima do de 21 períodos, essa linha que vem descendo aqui, mais essa linha azul que vem descendo aqui, né? Então, no gráfico diário aqui, a gente ainda já estamos acima desse patamar do fractal vermelho e do fractal azul. E agora a gente tem espaço para poder buscar o nosso fractal laranja, que é o de 610 períodos, que seria o alvo desse fractal aqui, né? Esse fractal joga para esse. Então, a gente tem que ver o que é que vai acontecer, se o preço vai chegar lá, bater cabeça e recuar, ou se o preço vai chegar lá, bater cabeça e superar para buscar novas regiões fractais, né? Então, a gente tem movimentos interessantíssimos acontecendo aí no mercado.
Basicamente, a gente também sabe que se a gente retornar para baixo aqui desse fractal vermelho aqui, a gente fizer candles aqui para baixo, a gente provavelmente vai ter movimento especulativo tentando retornar aqui para essa região de suporte anterior que deu aqui nessa região, né, galera? Então, basicamente, a gente tem esse fractal aqui também muito interessante para a gente acompanhar, não pode perder ele de vista, apesar do preço estar bem distante dele agora. Se a gente retornar com força para debaixo desse fractal vermelho, que hoje está nos 6.369 dólares, ou seja, se começar a fechar candles aqui abaixo dessa região que eu falei para vocês, a gente simplesmente vai ter espaço para vir testar aqui essa linha de tendência, que pega esses últimos 2 pontos aqui final de 2018, começo de 2019, e onde a gente fez o fundo duplo, né, para sair aqui dos 3.000 dólares e buscar os 14 na sequência, né? Então, basicamente, a gente tem essa linhazinha de tendência aqui para poder acompanhar também, né? Interessante o Bitcoin, né, tentar segurar pelo menos aqui nessa região dessa linha de tendência. Se ele perder essa linha de tendência aí, a gente muito provavelmente vai estar vindo buscar o fractal de 2.400 períodos, né? São 2.400 dias anteriormente que fazem essa linha ser traçada, né, plotada aqui no nosso gráfico, né? Então, esse fractal hoje está nos 3.407 períodos, né? A gente sabe que a gente pode recuar até lá, caso a gente perca com volume essa região do fractal de 1.200 períodos, né? Então, vamos ficar de olho aí, galera. O gráfico aqui vamos botar aqui o de 5 horas. O de 5 horas é bem interessante, né? A gente está acompanhando aqui movimentos interessantes. A gente tinha aqui essa nossa bandeirinha, foi rompida, pá, voltou para cima. Como esse movimento evoluiu, eu queria fazer aqui uma evolução na nossa bandeira. Então, vou pegar essa linha aqui, vou traçar ela aqui nos topos aqui dessa região, né, que a gente teve aqui esse estopinho, e vou aproximar ela aqui junto com vocês para a gente ver como é que ela se comporta a partir do movimento que a gente vai discutir agora, né? A gente tem aqui também uma retinha que a gente pode traçar, que pode sair daqui de baixo e vir a chegar aqui nesse patamar, né? Fazendo um teste dessa região. A gente pode também pegar ela por aqui, ó, né? Pode pegar essa retinha por aqui que fica mais interessante. A gente pega essa retinha por aqui, né? Por esse fundo desses candles aqui, a gente tem esse movimento de triângulo ascendente, né? Um triângulo que ascende, ou seja, um triângulo que sobe, né? Então, se o triângulo está subindo, o movimento é de se esperar um movimento de alta, né? Mas a gente tem ainda muita incerteza no mercado, né? A gente tem bastante incerteza no mercado. Aqui no gráfico de 5 horas eu vejo um padrão bem bullish, inclusive vou salvar ele aqui com vocês. A gente tem, depois desse triângulo aqui que a gente fez, a gente rompeu para cima, veio para cá, testou resistência aqui no fractal de 72 períodos, foi jogado para baixo. Chegou aqui nessa região de suporte, né? Que a gente achou suporte aqui nessa linhazinha de tendência. A gente criou essa linha de tendência e aí achou suporte, superou os dois fractais aqui nessa região. Ó, presta atenção nos fractais, estão sendo rompidos. Eles estão sendo rompidos aqui para cima no fractal no gráfico de 5 horas, né? Tanto de 21 períodos quanto de 72 períodos. E aí a gente vê aqui a testar novamente o próximo fractal subsequente, que seria o depois do de 72 períodos. Depois que a gente buscou o de 100 períodos, aqui nessa linha, a gente simplesmente foi jogado para baixo, testou suporte, superamos os 100 períodos, estamos testando aqui a resistência anterior, voltamos, né? Voltamos aqui depois desse testinho, a gente está recuando aqui para testar novamente o fractal de 21 períodos, que hoje está nos 6.607 dólares, né? Então, fechamentos abaixo desse patamar não seria interessante, né? Apesar da gente ainda ter aqui o movimento do fractal de 100 períodos aqui no gráfico de 5 horas nos 6.495 dólares, então também é uma região de suporte, tendo visto que o preço está acima do fractal. Quando o preço está acima do fractal, a gente tem suporte do fractal. Quando o fractal está acima do preço, a gente tem resistência
do fractal. Então, basicamente, como vocês podem ver, todos esses fractais que estão aqui embaixo, eles já estão agindo como suporte, né? Todos esses fractais aqui, então são eles o de 21 períodos, o de 50 períodos, 72 períodos e os 100 períodos no gráfico de 5 horas. Interessante. A gente tem também um RSI para puxar aqui, a gente está no RSI numa zona neutra, né? Na zona neutra, aqui o RSI hoje nos 55 pontos, aí próximo da média, né? A média seria nos 50 pontos. Então, basicamente, a gente tem um movimento de indecisão, né? Onde ele está tentando saber se ele vai realmente romper esse patamar para cima ou se a gente vai romper esse patamar para baixo, né? Interessante a gente ver também que o movimento posterior, né, foi de queda, né? O movimento posterior foi de queda, então a gente tem uma grande probabilidade de cair, mas, né, essa figura que está se apresentando aqui no gráfico de 5 horas, ela é uma figura que indica alta, né, porque é a reversão altista, né? A gente tem um padrão que é considerado uma figura de reversão, né? Esse triângulo ascendente. Então, a gente pode ainda vir aqui a testar mais uma vez essa base desse triângulo, que estaria aqui mais ou menos nos 6.400, 6.400 e pouquinho, até para poder vir, se a gente acha suporte, tenta superar mais uma vez aí esses patamares aqui e chegar nos nossos alvos que estão aqui em cima nesses outros fractais, né, que vem eles aqui entre os 7.800, né, eu acho mais difícil aqui, né, inclusive no gráfico diário a gente tem outras zonas de, de, de resistência antes desse daqui de 5 horas. No gráfico de 5 horas a gente só tem esses patamares. Deixa eu ver se a gente recuando aqui, a gente carrega mais algum fractal. Pronto, carregando mais um fractal, pronto. Olha aí como é importante a gente ter os nossos fractais aí dispostos, né? A gente tem um fractal aqui que simplesmente ele está mostrando aqui um ponto também que a gente pode ter resistência, que ele está aqui na casa dos 7.219 dólares, nessa região aqui é 7.219 dólares, então 7.219 dólares aí seria o nosso próximo ponto de resistência, caso a gente rompa para cima aí e venha encontrar esse movimento aí no gráfico de 5 horas, né? Seria aqui uma movimentação de alta aqui ainda de mais 8,8%, né? Então, bem interessante aí. E tendo em vista que a gente tem esses suportes aqui abaixo desses fractais, né? Mas o mercado está muito incerto, são muitas coisas que acontecem aí diariamente, né? Então é por isso que é tão bom estar envolto desse mercado de cripto, porque todo dia tem alguma coisa nova, né? Todo dia tem uma coisa que vem mudar completamente o panorama que a gente tem, né? Então, assim, a única coisa que não muda são os fundamentos do Bitcoin, né, galera? Que é a coisa mais interessante que fica estática, né? Então, basicamente, a gente vindo aqui pro Ethereum, né, galera? Fazer uma análisezinha do Ethereum também aí. A gente tem aqui toda a movimentação do Ethereum aqui no gráfico diário, né? Desde 2016, março de 2016 aqui nessa região. E a gente vem analisar aqui essa região que o Ethereum está, né? O Ethereum está dentro de uma região aqui que é aquele padrão que eu falei para vocês ainda, não tem como a gente saber, né? A figura gráfica que ele está fazendo aqui são de fundos mais altos do que os fundos anteriores. Então, se o fundo é mais alto do que o fundo anterior, o que é isso? É simplesmente aqui, a gente tem o primeiro fundo, aí a gente tem o segundo fundo, aí a gente tem aqui, os fundos vão subindo, ó. Quando os fundos vão subindo e o topo fica reto, a gente tem um triângulo ascendente, que é aquela mesma figura que eu falei para vocês no Bitcoin, né? A gente tem essa mesma figura do triângulo ascendente do Bitcoin. A probabilidade maior desses triângulos ascendentes, né? Essa figura gráfica que a gente está vendo, ela romper para cima, mas a gente sabe que o mercado está muito turbulento. O Ethereum aqui do fundo até o topo, ele já recuou aqui cerca de 70%, e agora no momento ele está em mais ou menos aí 51, 52% aí de alta, né, do fundo até o topo. Então, basicamente, a gente tem um movimento interessante aí de recuperação. Vamos ver aí nos próximos dias o que é que a gente pode esperar mais aí desse tipo de movimento, né? O Ethereum a gente vindo aqui também no gráfico de 5 horas para poder analisar um pouco melhor o movimento, né? E também entender um pouco mais, né?
a gente vê que ele está aqui dentro desse nosso triângulo ascendente, tentando superar regiões de resistência, né? A principal resistência aqui do Ethereum, ela está aqui nessa região, mais ou menos aqui dos 142 dólares, né? Então 142 dólares aí, o Ethereum rompendo, a gente vai ter espaço para estar buscando aqui esse fractal aqui de 100 períodos e tentar mais uma vez achar essa resistência ou suporte aí, caso a gente consiga superar esse fractal de 100 períodos, que hoje está nos 150 dólares, né? Fechamentos abaixo aqui, acima dos 150 dólares, né? Ou seja, se o preço vem, sai daqui, fecha aqui em cima, consolida, vem, ele tem espaço completamente para vir testar essa próxima região aqui que a gente está vendo. Essa região que a gente está vendo é simplesmente entre os 180 dólares até os 170 dólares, né? Então 170, 180 dólares aqui é uma região interessante que a gente tem como possível alvo aí desse nosso triângulo ascendente, né? O que daria uma alta aí de até, né, 32%, né, galera? Então basicamente a gente tem aí um bom upside aí para o Ethereum, né? A gente tem um movimento bem interessante aí, caso ele venha a se concretizar, né? Dizer que ele vai vir agora para 180 dólares, ele teria que ganhar 50 e quase 50 dólares aí no seu valor, né? Então, a gente tem que acompanhar e analisar, né, galera? Esse movimento aqui continua para mim sendo um movimento de reversão dentro desse nosso triângulo ascendente. A gente tem que ver o que é que vai acontecer, se o volume vai entrar forte, né? A gente tem visto que o volume tem caído. Então a gente tem que ver o que é que vai acontecer no rompimento de algum desses patamares aqui. Por exemplo, se ele rompe aqui essa região dos 128 dólares com volume para baixo, ou então dos 142. Se ele romper aqui os 128 dólares com volume para baixo, aí infelizmente a gente vai estar indo buscar aqui regiões de fundo anterior para tentar achar o tal do suporte, né? A gente sabe que o mercado está muito indeciso, né? Então, assim, eu não vou ficar cravando nada para vocês, porque não é o meu intuito, né? O meu intuito aqui é educar e trazer um pouco mais de sabedoria sobre as tecnologias que estão sendo desenvolvidas ao redor de blockchain, de Bitcoin, de Ethereum e de smart contracts, né? Se você tiver interesse de participar aqui na comunidade, já se inscreve no canal aí, deixa o seu like aí para fortalecer, dar aquela ajuda no canal aqui a crescer e divulgar para outras pessoas, e deixa seu comentário aí também se você tem alguma dúvida, né? Dívida. Se você tiver alguma dívida aí, basicamente você infelizmente vai ter que se virar. Mas basicamente, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí no comentário, né? E aí ela será bem analisada e com certeza você vai ter uma resposta aí. Então, muito obrigado a todos vocês aí, galera. O mundo é de quem investe, nunca se esqueçam disso. Tamo junto, um abraço, é nóis e valeu.